Saudações, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Robson Marques, aqui do canal O Cabalista e também do Holos, Instituto Terapêutico e Cabalístico. Eu sou terapeuta holístico e estudante e pesquisador incansável desse magnífico mundo das energias sutis. E nesse vídeo aqui, eu estou dando continuidade a uma proposta que eu fiz para vocês, né? Esse daqui é o CBC 5, Conhecendo o Baralho Cigano 5, tá? Que é uma proposta que eu iniciei aqui com vocês, onde eu vou levar conhecimento para vocês a respeito do baralho cigano, tá? O nosso oráculo cigano, através da terapia com cartas, certo? Eu já dei início a algumas aulas anteriores, tá? Na aula passada, no CBC 4, nós já começamos já o nosso estudo prático, as cartas do oráculo cigano, certo? E vamos dar continuidade nesse vídeo, tá? Só que antes eu quero te pedir um favor. Se você está assistindo esse vídeo aqui pelo canal do YouTube, eu quero te convidar, caso você ainda não seja inscrito, a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que você possa sempre receber os alertas assim que eu postar conteúdo novo aqui, tá bom? E também participe aí curtindo, comentando, interagindo aí com a nossa comunidade, certo? Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão sobre esse conteúdo que eu estou oferecendo aqui para vocês, participe e vamos ajudar a crescer a nossa comunidade. E se você vê esse vídeo por outro canal, que não seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, vem aqui para o YouTube, porque abaixo desse vídeo, todo vídeo de aula prática que eu disponibilizo, eu sempre deixo um link para você fazer o download de um material de apoio, para que você possa colocar em prática de uma forma mais acessível tudo que eu ensino aqui. E no momento que eu gravo esse vídeo ainda não é possível colocar um link para download, por exemplo, aí no vídeo aí do Instagram. Então vem para o YouTube que você pode fazer o acesso do download desse material. Tudo bem? Então, feito as honras iniciais do vídeo, convidando vocês a interagir comigo aqui, vamos aí para a nossa continuidade do nosso CBC 5. Vamos continuar aí conhecendo o baralho cigano, né? Que é essa nossa magnífica ferramenta de conexão com o autoconhecimento, tá? As propostas iniciais aqui que eu passei para vocês, que eu sempre gosto de ressaltar, é do poder que o baralho cigano tem na nossa vida como ferramenta de autoconhecimento, tá? E dentre tudo que eu falo aqui, eu vou sempre repetir que são alguns mitos que eu quero quebrar, de que nós, enquanto cartomantes, enquanto estudantes da cartomancia, do oráculo cigano, não podemos ler cartas para nós mesmos, que é uma mentira vendida e repassada que não é fato, tá? Porque seria muito contraditório eu ressaltar o baralho cigano como ferramenta de autoconhecimento, sendo que eu só posso utilizar essa ferramenta para levar conhecimento para os outros, para os meus consulentes, por exemplo, e não posso trazer autoconhecimento para mim mesmo. Né? Isso não é verdade. E durante essas aulas aqui você vai ver que você tem capacidade de começar a fazer a leitura das cartas para você mesmo, o que na verdade é o correto. Primeiro nós aprendemos a interpretar as cartas para nós mesmos, para ir nascendo a nossa confiança, para ir desenvolvendo a intuição, que todos nós temos intuição, tá? Tem pessoas que acreditam que precisa de dom para ler o baralho cigano, precisa ser cigano, precisa ser médium. Não precisa não. Você precisa de 3 coisas para você poder colocar aí o baralho cigano na tua vida na prática, tá? A primeira coisa é você querer aprender, tá? Quando você quer aprender, você vai atrás para procurar e estudar, tá? A segunda coisa que você precisa para aprender a utilizar o baralho cigano é você ter aí um baralho para poder aprender, certo? Porque como que você vai utilizar o baralho cigano se você não tem um baralho cigano? Eu até auxiliei vocês aqui no início do vídeo, que eu falei assim, a princípio, quem não tem um baralho cigano, eu vou dar um jeitinho para a gente poder começar esse estudo. Então, se você não tem a ferramenta que é o baralho cigano, que tem os arquétipos específicos, tá? Existem diversos modelos. Por enquanto, você pode utilizar aqui o baralho de pôquer, tá?
Nas aulas que eu estou ensinando a você utilizar o baralho cigano, eu estou te ensinando a substituir o baralho cigano pelo baralho de pôquer. Vai te tornar um trabalho um pouco mais árduo? Vai, nesse início, mas por enquanto, até quando você conseguir providenciar o seu baralho cigano, tá bom? Mas voltando aqui, primeiro passo é você querer aprender, segundo passo é você ter a ferramenta que é o baralho cigano, e o terceiro passo é você ter o método, tá? O método é o que eu estou passando aqui para vocês, tá? O resto é resto, tá? O resto eu chamo de perfumaria, tá bom? Ah, mas eu tenho que ter os elementais, eu preciso ter a mesa montada, eu preciso ter a tua... Não, isso daí é outro processo, tá? É algo mais além, que neste momento não é pré-requisito. O pré-requisito é o que eu estou passando aqui para vocês de forma direta, sem misticismo, tá? Vamos ser bem claros aqui, tudo bem? Vamos lá começar então? Na aula passada nós já aprendemos aqui, ó, conhecemos 6 cartas. Para que não fique um vídeo muito longo, muito extenso, e eu não tome muito tempo de vocês, o que não é o meu objetivo, e para que vocês possam consumir também, aos pouquinhos, a informação, porque eu sei que quando a gente começa a estudar cartomancia, a mente expande, a consciência expande, você fica faminto por conhecimento. Mas vamos com calma, tá? Tudo na hora certa. Eu fracionei, tá? O total das aulas específicas, das aulas práticas do baralho cigano, serão 6 aulas, porque eu fracionei da seguinte forma. Em cada aula eu estou ensinando 6 cartas. Na primeira aula nós aprendemos aqui da carta 1 à carta 6, tá? Eu vou até fazer uma pequena revisão aqui sobre o que nós vimos na aula passada, tá? O vídeo, eu acho que eu vou até colocar o link do vídeo do CBC4 para que você possa acessar, caso você não tenha assistido a aula passada, só para você refrescar a memória. Tudo bem? Então, olha só. Na aula passada, nós conhecemos aqui a primeira carta do baralho cigano, que é a carta de número 1, a carta do cavaleiro ou do mensageiro. Essa carta aqui, ela é uma carta que ela responde uma resposta como sim, tá bom? Você precisando de uma resposta que tenha como sim ou como não, saindo essa carta, ela dá uma resposta positiva. A carta do cavaleiro é uma carta que representa movimento, ela é uma energia positiva, ela representa movimento, representa força, representa agilidade, ela está trazendo alguma coisa do mundo exterior para o mundo exterior, e ela traz rápido. A carta de número 2, que nós conhecemos aqui, foi a carta do trevo, tá? A carta do trevo, ela tem 2 significados, porque existem 2 escolas de cartomancia, que a escola é a escola brasileira, tá? E a escola europeia. Para quem segue a escola europeia, o trevo, o significado dele é um significado positivo, de boa sorte. Eu não sigo a escola europeia, eu sigo a escola brasileira, ou seja, o trevo, da forma que eu passo conhecimento para vocês, ele é uma carta negativa. Ela representa obstáculo. Então, se você faz uma pergunta para o baralho cigano, esperando um sim ou não como resposta, sai o trevo, está dizendo que a resposta é negativa, porque ainda tem um obstáculo no seu caminho a ser resolvido ainda, até você ter que alcançar o que você está querendo. A terceira carta que nós conhecemos é a carta de número 3, a carta do navio. A carta do navio, ela dá uma resposta positiva para a sua pergunta. Se você pergunta uma pergunta que tem como resposta sim ou não, o navio vem falando sim. A carta do navio é uma carta de movimento, ela representa viagem, ela também ela traz aí para você negócios, propostas, coisas novas, energia de inovação na vida. E a nossa carta de número 4 aqui, que é a carta da casa. A carta da casa, ela traz uma resposta sim para uma pergunta, tá? E ela tem algo de especial, que ela é uma carta conhecida como carta-tema. Numa tiragem de cartas, existem diversas tiragens de cartas, que você utiliza 2, 3, 4, ou, por exemplo, a mesa real, que é a tiragem de cartas mais completa, onde se utiliza o baralho cigano. Eu abro na mesa todas as 36 cartas, tá, do baralho cigano, para fazer uma consulta terapêutica completa. Eu faço um panorama completo da vida de uma pessoa, de um consulente, tá? Quando eu faço essa consulta completa, eu preciso analisar as cartas temas para abordar pontos específicos da vida da pessoa. A carta da casa é uma dessas cartas temas que quando, por exemplo, eu preciso de analisar uma questão relacionada à família, eu vou procurar a carta da casa, tá? Eu vou encontrar a carta da casa e observar as cartas que estão em volta da carta da casa para eu fazer o panorama a respeito de como está a situação familiar daquela pessoa. Tudo bem?
A carta da casa é a carta da família, a carta da estrutura, é a carta de firmeza, a carta de proteção, a carta super positiva. A carta 5, que nós conhecemos também a carta da árvore, tá? A carta da árvore, também é uma carta tema, tá? Ela responde uma resposta como sim, uma carta super positiva, é uma carta de prosperidade, de fartura, de bons frutos, uma carta que traz solidez. E numa mesa real, quando eu precisar de falar sobre saúde, eu vou procurar aqui a carta da casa, a carta da árvore, porque é a carta da árvore que me fala de saúde, tá bom? Nós, enquanto cartomantes, nós não somos médicos, nós não vamos dar laudo da saúde de ninguém. Porém, nós podemos analisar a estrutura da saúde da pessoa naquele momento para poder orientá-la a procurar um médico, orientá-la a fazer um tratamento terapêutico mais aprofundado, orientá-la a procurar um especialista, dependendo do que sai aqui relacionado a essa carta, tá bom? E a última carta que nós vimos na aula passada foi a carta das nuvens, é a carta de número 6. Essa carta, ela responde uma resposta como não, tá bom? Ela tem uma energia um pouco mais densa do que sutil, certo? Ela fala aqui de momentos depressivos, de dúvidas, de momentos aí de indecisão, mas são momentos passageiros, tudo bem? E agora nós vamos conhecer aqui as cartas de hoje. Hoje vamos conhecer da carta 7 a carta 12, tudo bem? E a nossa primeira carta, eu vou mostrar para vocês aqui, é a carta 7, a carta da serpente, tá bom? Eu sempre vou mostrar para vocês aqui duas imagens de baralho diferentes, para que vocês possam acompanhar, tá? As características. Robson, mas eu não tenho baralho cigano. Tudo bem, se você não tem um baralho cigano, quando eu falar que é da carta 7, a carta da serpente, tá? Eu vou estar falando aqui, ó, da dama de paus, tá bom? A carta da serpente, como eu já disse anteriormente, toda carta ela tem o seu lado positivo e toda carta tem o seu lado negativo, tá? Porém, um lado sempre e às vezes vai prevalecer mais. A carta da serpente é uma carta mais negativa do que positiva, tá bom? Quando você faz uma pergunta objetiva para o baralho cigano e apareceu serpente, ela está dizendo não para a sua pergunta, tá bom? Voltando aqui, eu esqueci de falar um detalhe para vocês. Toda vez que vocês começarem o estudo de cartas, antes de você fazer a pergunta para o baralho, antes mesmo de você começar a embaralhar as cartas, eu ressalto que são importantes 3 pontos. O primeiro é você ter consciência da pergunta que você quer fazer para as cartas, antes mesmo de começar a embaralhar. Depois que você tiver consciência da pergunta objetiva, você vai fazer o quê? Você vai determinar qual que é o tipo de tiragem de cartas que você vai fazer. Você está lá embaralhando o baralho, mentalizando a resposta que você quer. Como que você vai obter essa resposta? Você vai tirar apenas uma carta? Ou você vai abrir 3 cartas? Ou você vai abrir 9 cartas para poder ter um panorama mais geral, tá? Depois de definir o tipo de tiragens, para quanto tempo que vai valer essa tiragem de cartas? Você vai fazer uma tiragem de cartas para receber um conselho para o dia de hoje? Ou o seu conselho vai ser um pouco mais longo, vai ser válido para a semana? Ou vai ser um conselho válido para o mês? Todos esses 3 fatores são importantes antes de você começar a fazer o embaralhamento das cartas, tá bom? Voltando aqui à carta da serpente, tá? A carta da serpente ela é uma carta que fala de energia de traição, de inveja, de pessoas que estão próximas de você querendo ali te enganar, aproveitar da situação. É uma carta de alerta quando ela aparece no jogo, tá? Quando ela aparece no jogo é muito importante observar as cartas que estão em volta dela, porque ela está trazendo a energia de traição, a energia de trapaça, de pessoas falsas, de alguém que possa estar querendo te sabotar. Ou quando a carta fala de nós mesmos, está falando de uma sabotagem feita por nós mesmos, tá? Quando eu mesmo estou querendo me sabotar, certo? O lado positivo dessa carta, ela está te falando para você ser esperto igual a serpente, para você ser astuto, para você não dormir no ponto, seja ágil. A serpente ela anda tão rapidamente no meio das pedras, quanto na água, quanto em qualquer tipo de solo. Então, quando essa carta aparecer para você do lado positivo, ela está te dando um cutucão aqui. Eu falei, ó, age esperto igual uma serpente. Não no ponto ali de ser víbora, de querer morder a pessoa para envenenar, mas no ponto de ser esperto e de não deixarem pegar você. De você surpreender as pessoas antes mesmo dessas pessoas tentarem te surpreender. Tá bom? Quando você faz uma pergunta
objetiva e apareceu serpente, a serpente está falando ali para você, não é o momento, tá? Um outro ponto que a carta da serpente pode representar também, ela fala de sexualidade e ela fala de libido. Tudo depende do contexto ao qual ela apareceu ali no jogo, tudo depende da pergunta que foi feita, tudo depende do que você vai estar analisando, tá? Ela pode abordar todos esses âmbitos aí, tá bom? E a nossa próxima carta de hoje é essa carta aqui temida, por quem não sabe o significado dela, que é a carta do caixão, ou ataúde, também como é conhecida, tá bom? Temos dois baralhos aqui diferentes, caixão ou ataúde. Com baralho de pôquer tradicional, você pode representar ela pelo 9 de ouros, tá bom? A carta do caixão, ela é uma carta que traz uma resposta negativa quando se faz uma pergunta objetiva para o baralho, tá? Se você perguntou uma pergunta que tem como resposta sim ou não, saiu o caixão, a resposta é um não, tá? O significado positivo dessa carta, ela traz pra gente uma energia de renovação, energia de mudança, é uma energia de finalização definitiva de um ciclo para surgimento de um outro, tá? É esse o estado positivo do significado da carta do caixão. As pessoas temem essa carta porque associam ela à morte física, tá? Naturalmente, eu particularmente, eu não gosto de interpretar essa carta como a morte física, certo? Apesar de certas situações, existe a possibilidade disso acontecer dependendo das cartas que aparecem ao redor dela, tá? Mas eu não gosto de seguir essa linha de evidência da mancia em si. Como eu sempre deixo claro para vocês, meu objetivo aqui é a parte terapêutica, tá bom? É trazer para mim mesmo o autoconhecimento para posteriormente eu conseguir colocar esse autoconhecimento na vida de outra pessoa, tá? Sem esse negócio de querer ser dono do futuro do destino, tá? Então o caixão, no seu lado positivo, ele fala de uma finalização de um ciclo e início de outro. Se esse ciclo vai ser um ciclo positivo ou negativo, vai depender do que está aqui ao redor da carta do caixão, tá? Porque às vezes se torna muito complexo querer definir todas as possibilidades de uma carta, analisando ela de forma isolada, tá bom? O lado negativo da carta do caixão representa uma pessoa truculenta que não aceita mudanças, que quer ficar presa no passado, tá? Entra aqui dentro do caixão, fecha a tampa e não quer sair, tá? O sentido assim, mais filosófico da carta do caixão, eu posso fazer uma analogia àquela carta da Fênix, sabe? A pessoa que morre e ressurge das cinzas. A ideia do caixão é essa, tá? E acrescentando aqui um pitaquinho aqui a respeito da numerologia, quando nós fazemos aniversário, nós estamos finalizando um ciclo velho e entrando no ciclo novo. A carta do caixão ela representa essa morte do aniversário, finalização do ciclo de um ano de vida e entrando no outro, tá? É muito importante analisar sempre numa jogada aqui quando sai a carta do caixão, porque ele determina aqui como que vai ser o início da nova fase de vida da pessoa. Você vai estar iniciando de forma positiva ou de forma negativa, tá? E resumindo aqui, o caixão ele traz como resposta negativa quando você faz uma pergunta específica para ele. A nossa próxima carta aqui é a carta de número 9, tá? Essa carta aqui ela tem 3 nomes aí os mais conhecidos, tá bom? É a carta do buquê, a carta das flores ou a carta do ramalhete, tá? Você pode encontrar ela com esses 3 nomes, mas o significado dela é o mesmo, tá bom? Aqui as 3 cartas para que você possa ver ela de forma mais ampla, certo? No baralho de pôquer tradicional aqui, você pode utilizar aqui a dama de espadas para representar a carta do ramalhete ou buquê, tá? A carta do buquê ela é uma carta que traz como resposta para uma pergunta objetiva um sim, tá? Se você perguntou uma pergunta que tem como resposta sim ou não, ela traz uma resposta sim. O lado, ela prevalece mais como carta sutil, carta positiva do que carta negativa, tá bom? O seu lado positivo, ele vem falando aí de uma conquista por mérito, ela vem trazendo para você algo que você está recebendo ali por algo positivo que você fez.
É como se fosse um presente, alguém que chega a te dar rosas, te dar flores. Quem que não gosta de, principalmente as mulheres, quem que não gosta de ganhar rosas, de ganhar flores, né? É um sentimento bom quando você recebe isso. É um sentimento de receber presente. É algo que você fez, que você está recebendo por mérito, tá? Depende muito do que está associado. Por exemplo, se ela sai aqui com a carta da âncora, que representa a carta do trabalho, está falando aí até às vezes de uma promoção no seu trabalho, ou de algum benefício, de alguma bonificação que você vai receber, né? Depende muito do que está associado aqui à carta dela, né? Como eu falei, às vezes interpretar uma carta completamente de forma isolada fica um pouco complexo, tá bom? E mesmo sendo a carta das rosas aqui, a carta das flores, né, bonita, tá? Todas as rosas, naturalmente, têm os seus espinhos. Então, as cartas também, elas trazem o seu lado negativo, tá bom? E o lado negativo da carta do buquê é o lado aí de comodismo, de você achar que a vida já tá ganha, que tá tudo em paz demais, tá tudo gostoso, então você não precisa fazer mais nada e fica aí quieto no teu canto aí, esperando cair pétalas de rosa do céu. Isso é o lado negativo. Quando você pega essa carta que coloca na sua vida, você tem a tendência de analisar os dois lados dela. Como é que está a sua vida? A sua vida nesse momento aí está merecendo os méritos da flor, das rosas sem espinhos? Ou está merecendo um monte de espinho das rosas aí no seu caminho, para ver se você pisa no espinho e acorda para a vida, tá? Então o lado negativo dela fala de você ficar estático, parado e olhando para o tempo aí, esperando as coisas caírem no teu colo, tá? Lembre que todas as cartas tem o seu lado positivo e o lado negativo. O que vai determinar qual lado que nós vamos analisar da carta em si é a pergunta que você fez anteriormente, por isso que é bom definir a pergunta antes de tirar as cartas, tá? Porque se você tiver concentração para determinar a pergunta, saber a resposta que você quer buscar, você vai conseguir ter o argumento aqui, encontrar o argumento na carta para conseguir a resposta que você precisa, tá? O conhecimento que eu estou passando para vocês aqui, o estudo técnico das cartas, ele vai ser unido à sua intuição. Intuição, todos nós temos intuição, tá? Tem pessoas que têm uma intuição mais desenvolvida, tem pessoas que não têm a intuição desenvolvida, mas todo mundo pode desenvolver sua intuição. E isso é feito gradativamente com o estudo, tá bom? Por isso que eu falo de palavras-chave aqui nas cartas, eu falo do lado positivo, eu falo do lado negativo, eu tento incluir ela em uma situação prática da nossa vida, para que você vá juntando informações e a sua intuição vai sendo nutrida com o passar do tempo, tá? É essa a nossa missão de cartomante. O cartomante, ele não adivinha. O cartomante, o oraculista, ele tem o quê? Ele tem que ter conhecimento técnico das cartas, tá? Esse conhecimento técnico que eu estou passando para vocês aqui vai ser adicionado, tá? A intuição de vocês, a experiência de vida de vocês, o que você já viveu na vida, quais os outros cursos que você fez, se você já é terapeuta, os conhecimentos das profissões que vocês têm, independente do que você faz de vida. Digamos que você, não, eu já estudo reiki, eu faço meditação, eu sou espiritualista, todo tipo de conhecimento que você tiver vai ser agregado aqui na nossa prática da cartomancia, tá? Isso vai facilitar você ter interpretação, primeiramente de que? Das cartas para você, porque o nosso foco aqui sou eu como primeira pessoa, tá? Eu não estou ensinando aqui o baralho cigano para vocês, já saí daqui hoje, pegando aqui essas 6 cartas da aula passada, mais as 6 cartas que vocês vão ver hoje, e já querer tirar cartas para os outros. Não faça isso, não cometa esse erro. Faça sim para você. Começa a colocar a situação de cada carta, que o lado positivo encaixa esses lados aí na sua vida, no que você está vivendo agora, tá? Quer ir no passado para poder entender o que aconteceu comigo ali no passado ali, para eu estar passando por essa consequência agora. Vai usando as cartas que você está aprendendo. Vai encaixando as cartas na sua vida. Que você vai conseguir digerir a informação que eu estou passando para você aqui com as cartas na sua vida. E isso vai te dar capacidade, caso você tenha um interesse posterior, de estar investindo mais estudo para poder tirar cartas para outras pessoas. Para o mesmo trabalho terapêutico que você vai fazer com você, que eu faço comigo, eu ter a capacidade de fazer com as outras pessoas. Tudo bem? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu falei um pouco. Tá, nossa quarta carta, carta de número 10, tá? Carta de número 10 é a carta da foice. Deixa eu mostrar aqui para vocês a outra aqui também. Olha só aqui, carta da foice, tá? E se você está utilizando aí o baralho de pôquer, valete de ouros, tá? Quando eu falar da carta da foice, valete de ouros, tá? A carta da foice, ela é conhecida como carta de corte,
Quando se fala de carta de corte, no oráculo cigano é carta de retirada, de perda, de eliminação, tá? Essa carta aqui, quando a carta da foice ela aparece numa tiragem de cartas, ela traz uma resposta negativa, ela traz um não. Se você perguntou, por exemplo, Robson, devo investir na Bolsa de Valores hoje? Tirou a carta da foice? Não é o momento de você investir na Bolsa de Valores, tá? Porque ela está tirando, ela faz um corte brusco, tá? Só que esse corte, esse é o significado, tá? Apesar de ser um corte, ele é positivo, não é um lado negativo, tá? Ele é positivo o lado do corte dela. Porque o corte nem sempre é para tirar algo, é uma perda, para tirar algo bom da sua vida. O corte, muitas das vezes, a carta da foice, ela representa aqui limpeza. É para tirar o quê? Para tirar maus hábitos da sua vida, é para tirar pensamentos tóxicos da sua consciência, é para fazer uma limpeza literal na tua casa, tirar lixo de dentro da sua casa, tirar os ratos de dentro da sua casa, tirar barata de dentro da sua casa, te podar, te cortar de energia negativa, tá? Cortar literalmente ali a grama seca para poder nascer uma grama verde. A carta da foice é uma carta, ela, apesar dela responder como não uma pergunta, eu vejo ela como uma carta positiva. Por quê? Porque ela é uma carta de limpeza. Ela é uma carta que, quando ela sai no jogo, ela está te mostrando a possibilidade de você se limpar de algo na tua vida, tá? Ou então de algo que você tem a tendência a perder, tá? Por exemplo, quando sai a carta que eu fiz a associação da âncora, do trabalho, com a carta aqui da foice, tá indicando ali uma possibilidade de perda de trabalho, ou de você trocar o teu trabalho. Tudo vai depender da situação ali, do contexto das outras cartas, tá? Então o lado o lado aqui positivo da foice é o corte no sentido de limpeza. O lado negativo da carta da foice, que eu diria, é o fato de a pessoa não querer abrir mão, da pessoa estar apegada, estar ali no passado e não quer se desapegar do passado, e a foice aparece para poder cortar o vínculo dela com o passado. A pessoa não quer, a pessoa fica presa no tempo, a pessoa não aceita mudança, é uma pessoa que tem cabeça dura, a pessoa não aceita nenhum tipo de atualização, de transformação na vida, fica presa. Aí a foice aparece para cortar vínculos, para cortar laços com pessoas que não há mais necessidade, para cortar vínculos tóxicos, tá? Então, você costuma utilizar a foice na tua vida? É uma carta que nós temos que utilizar todos os dias. É uma carta que tem que ser carregada no bolso, a carta da foice, para a gente se podar o dia inteiro, certo? A carta da foice, ela sempre está presente na maioria das tiragens de carta, para ela te orientar, para te mostrar o que você tem que fazer. A limpeza é sempre necessária na nossa vida, né? Às vezes nós estamos aí querendo, com a mão cheia de coisa, querendo mais coisa ainda, não cabe nada na mão, porque a gente tem que cortar, jogar fora o que está inútil nas nossas mãos, para pegar uma outra oportunidade, tá bom? Então esse é o significado da carta da foice. A nossa quinta carta, carta do chicote ou do açoite, que é as duas cartas aqui, chicote ou açoite, você pode encontrar ela com esses dois nomes, tá bom? O nome das cartas, às vezes, ele pode variar, dependendo da gráfica, da editora. Tem cartas que, por exemplo, aqui, essa aqui vem com o nome no baralho, tem baralhos que não vem com nome, não vem com naipe, né? Depende muito, tem diversos modelos de baralho. O baralho, no momento, aqui é o menos importante, tá? Aqui, para quem segue aqui o baralho de pôquer, tá? O valete de paus. Carta do chicote, eu chamo ela de carta de cobrança, tá? Carta de cobrança e carta de estímulo. Por quê? Ela responde uma pergunta objetiva como não, tá? Robson, eu vou viajar no final do ano, agora no Natal, saiu o chicote. Não. Esse não é um não definitivo, tá? O não aplicado ao significado da carta. Não é o momento, porque você fez alguma coisa que você vai sofrer uma consequência, tá? Você está sofrendo alguma consequência de algo que você fez, ou que você está fazendo, ou que você deixou de fazer, que essa viagem não vai se tornar possível, tá? O lado negativo aqui da carta do chicote é o lado de querer usar força, de querer dominar, de querer estar sempre por cima, de querer ter o controle das rédeas, de querer ter o controle de toda a situação de forma ignorante, de forma grotesca, de forma bruta, tá bom? O chicote, ele traz isso aqui para você, te chama a atenção, vendo ela aqui no lado negativo, tá? Que você está sendo incisivo demais, que você está sendo autoritário, representa aqui relações abusivas, né? Dependendo da carta que aparece junto, por exemplo, aparece chicote, a carta da aliança, né? Que é do relacionamento, pode trazer uma relação abusiva, um relacionamento conflitante, dor, sofrimento, tá?
Mesmo com esse tanto de negatividade, a gente consegue extrair um lado positivo da carta do chicote, ressaltando os dois primeiros conceitos que eu passei no início, a carta da motivação e do estímulo. O chicote normalmente ela aparece numa tiragem de cartas como estímulo para você, te causando dor física para que você possa tomar atitude. O chicote é uma cobrança que nós mesmos fazemos em nós, nos autoflagelando, tá? Para que a gente tenha estímulo, tá? Através do que? Da dor, de um obstáculo que aparece no nosso caminho, tá? Às vezes é preciso aparecer o chicote, aparecer um problema na nossa vida para a gente poder tomar uma atitude. Às vezes uma pequena atitude transforma toda uma situação, mas é nesse caso que o chicote aparece, tá? E se nós tivermos consciência de que nós precisamos de um chicote na nossa vida, a gente mesmo vai ter capacidade de colocar o chicote na nossa vida quando for necessário, sem que seja necessário o mundo ou outras pessoas coloquem esse chicote, tá? Então o chicote aqui é a nossa motivação, nosso estímulo diário, tá? De cobrança, certo? O chicote também, ele, dependendo das cartas que aparecem, ele pode representar aí até mesmo karma, tá bom? Karma de vidas passadas em uma tiragem de cartas, mas ele depende das cartas que aparecem ao redor do nosso chicote, tá bom? E se eu não falei antes, ele responde aqui como não uma pergunta, tá? E a nossa última carta de hoje, tá? É essa carta aqui, ó. É a carta dos pássaros, ou também a carta das corujas, como é conhecido, tá bom? Pássaros ou corujas. Temos aqui os dois baralhos. Para você que segue aqui, baralho de pôquer, 7 de ouros. Eu vou até mostrar para vocês aqui um outro baralho aqui, porque que chama de baralho das corujas, porque tem uma carta muito linda, por exemplo. Olha aqui essa carta, ó. Essa edição especial. Vem retratando aqui 2 corujas, tá? O significado da carta é o mesmo, mas são desenhos diferentes. A carta dos pássaros aqui, ela traz uma resposta positiva para uma pergunta, tá? Robson, vou viajar no Natal para outro estado. Saiu pássaros? Sim, caminho aberto para você planejar e viajar, tá bom? O significado da carta dos pássaros aqui, o significado positivo, ele traz 2 significados aqui específicos. A carta dos pássaros é uma carta de comunicação. Só que essa comunicação, por exemplo, é uma comunicação diferente da carta né, que a gente ainda vai conhecer ainda mais pra frente. A carta da carta, ela traz a comunicação escrita, tá? A carta dos pássaros é uma comunicação verbalizada, falar mesmo, né? Comunicação oratória, tá? Ela traz para a pessoa que a energia de que a pessoa precisa falar, verbalizar, ou que ela está calada, no caso, no seu lado positivo. A carta dos pássaros também, ela fala de liberdade, de uma pessoa que deve ser livre, tem que procurar agir livremente, que não deve se prender, tá bom? Fala de situações ali passageiras, né? Como a revoada dos pássaros, certo? O lado negativo da carta dos pássaros é tudo o oposto do que eu falei. É de uma pessoa que não se comunica, de uma pessoa introspectiva, de uma pessoa que precisa falar, que precisa verbalizar, mas tem medo, tem insegurança, não tem coragem, pessoa que se prende, uma pessoa que não é livre, uma pessoa que se prende muito com a opinião alheia, que se apega muito com a opinião alheia. Então aqui, na sua vida agora, você está vivendo de qual lado aqui? A carta dos pássaros, qual que é o significado que se aplica à sua vida, tá? O processo de autoterapia com as cartas, a gente faz dessa forma, a gente pega uma carta aqui e coloca na nossa vida o significado dela. A gente pode colocar o significado das cartas aqui no passado, no nosso presente ou no futuro. O futuro é o quê? Usamos o futuro como um desejo que nós temos aí. O que eu desejaria aqui em relação à carta dos pássaros do futuro que eu posso falar para vocês aqui, por exemplo? Liberdade. A gente tá, no momento que eu gravo esse vídeo, estamos passando aí pela quarentena, né? Estamos presos em casa. O que eu queria agora? Liberdade. Eu queria a liberdade do espaço. Poder ir e vir. Poder me comunicar. Eu estou me comunicando aqui com vocês no vídeo, tá? Mas eu queria me comunicar o que eu queria para a rua agora. Ficar livre do espaço, comunicar, conversar, abraçar as pessoas, né? Isso aqui eu estou colocando a energia dos pássaros no futuro, tá? Só que eu vou colocar a energia dos pássaros no presente, vou usar aqui o lado negativo, eu estou preso, nós estamos reclusos em casa, tá? Então a energia do pássaro que está vibrando aqui na nossa vida, apesar de eu estar utilizando a comunicação falada com vocês aqui, nós não estamos vivendo nesse momento como pássaros livres, estamos vivendo como pássaros presos, tá? Então, a autoterapia das cartas, nós fazemos dessa forma, colocamos o significado das cartas em nossa vida, tá? Usando o passado, o presente ou o futuro. Assim fica mais fácil a gente assimilar esse contexto de cada carta, tá?
A gente vai conseguir aos poucos, com os métodos que eu vou passando para vocês, ir colocando todas as cartas na prática e vamos fazer o cruzamento de cartas com cartas depois. E a gente vai conseguindo fazer um panorama mais extenso da nossa vida. Quando a gente chegar ao nível de confiança de fazer esse panorama para a nossa vida, é o momento de a gente começar a brincar com outras pessoas, a fazer as pequenas tiragens para outras pessoas, a começar a apresentar as cartas para outras pessoas. É assim que flui o processo terapêutico, é assim que flui o processo de autoanálise, de análise do outro. Tá? É assim que funcionam as coisas. Tá? E voltando aqui à Carta dos Pássaros, finalizando a Carta dos Pássaros aqui, ela responde como sim uma pergunta. Tá bom, pessoal? Então, fechando aqui esse panorama aqui, fechamos hoje aqui as 12 cartas iniciais do baralho cigano, tá bom? Eu lembro que abaixo deste vídeo aqui, para quem vê no YouTube, é claro, tem um link para download de material. Eu preparo para vocês aqui sempre esse material aqui, olha só. Esse daqui é o resumo aqui da polaridade das cartas, das 6 cartas que nós fizemos hoje. Tem, tá, esse estudo aqui da polaridade de cada um, significado positivo, significado negativo. Tenho também aqui o método de estudo terapêutico, tá? O meu que tá rabiscado aqui, vocês vão conseguir fazer o download disso aqui, tá super autoexplicativo. Para que funciona isso daqui? Tem um método aqui do passado, do presente e do futuro, onde vocês vão pegar o quê? Cada uma das 6 cartas que eu apresentei para vocês hoje e vai aplicar na sua vida. Lembre-se que o foco aqui é você, o foco aqui sou eu. Então você vai pegar o significado positivo e negativo das cartas que eu passei para vocês, vai aplicar na sua vida atualmente, tá? Se não tiver nenhum significado que faça coesão no seu presente, você vai lá no passado e pega alguma situação que você viveu e tenta ajustar o significado da carta. Se não tiver no passado nem no presente, vai ter alguma coisa que você quer no futuro. Todas as cartas do baralho cigano, elas definem todo o ciclo de nossa vida. Então, todas as cartas do baralho cigano, as 36, em algum momento da nossa vida, elas podem ser aplicadas. Que seja no passado, que seja no presente, que seja no futuro, tá bom? E isso vai depender de quê? Da sua capacidade de mentalizar, de pensar, de exercitar, de não ter preguiça. Lembra que eu falei no começo? A cartomancia não é dom. Aliás, você não nasce com um dom, o dom você desenvolve. O dom é o quê? Sentar a bunda na cadeira e estudar, praticar. Simples assim. Se você fizer isso, você vai conseguir desenvolver o seu dom. Sem se preocupar com mediunidade, sem se preocupar que eu não tenho sangue cigano, sem se preocupar que eu preciso de espíritos. Não precisa de nada disso não, tá? Se você quiser, depois que você começou o seu estudo, se você quiser adicionar o que eu falo de perfumaria, Robson, eu já estudei as cartas eu já tenho um certo conhecimento, agora eu quero ir um passo além. Eu quero me conectar com o lado aí esotérico, com o lado místico da coisa. Lembrando, pessoal, isso é coisas opcionais, tá bom? Se você quiser se conectar, aí é uma outra história. Pode começar a se preparar. Eu quero montar uma mesa, eu quero mexer com os 4 elementos, pedras, cristais, incensos, velas. Isso é uma coisa mais para o nosso futuro, tá bom? Para quem está começando agora, vamos começar devagarzinho, tá bom? Eu já falei demais, eu agradeço a vocês aqui por me acompanhar até esse momento aqui na aula, tá bom? Não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo, manda esse vídeo para pessoas que gostam de cartomancia, que querem aproveitar esse momento de quarentena, de reclusão em casa e aprender aqui a utilizar o baralho cigano, o horário cigano de forma gratuita e acrescentar conhecimento na tua vida, tá bom? Não deixe de colocar aí nos comentários aí a sua opinião, o seu questionamento. Eu fico muito feliz quando alguém manda alguma pergunta que eu posso estar contribuindo, auxiliando em alguma coisa, tá bom? Então nós nos vemos no próximo vídeo. Desejo a você um excelente estudo e um forte abraço.